Saudações, primeiro ano A. Mais uma semana a gente se encontra aqui em nossa videoaula para a correção das atividades, né? Muito importante, como a gente está falando nos últimos encontros, concluir todo esse ciclo, né? Tanto na receptividade das atividades como também na correção delas, para tirar as dúvidas, esclarecer os principais questionamentos, né? Conferir aquilo que a gente acertou, aquilo que a gente errou e aquilo que a gente não conseguiu fazer, por quê, né? Muito importante essa correção, né? Então, a gente orienta para que possamos sempre estar acompanhando a videoaula de correção, que é de extrema importância para o nosso aprendizado, tá bom? Hoje a atividadezinha ela é mais rápida, é uma correção mais rápida, porque a atividade foi menor, né? Mas vamos acompanhar aí, tá bom? Bem direitinho. Mais outra parte, né, de função de segundo grau, hoje a gente vai falar sobre a quantidade de raízes reais. Ao longo da correção vamos explicar melhor o que é que significa, né, esses termos aí de quantidade de raízes reais, tá certo? Mas antes da correção, a gente passa para aquele momento de divulgar se houve participação, se houve vencedor no desafio, né? Se alguém recebeu essa imagem aí e de forma bem objetiva, sem muito suspense, nós confirmamos que houve participação sim no primeiro A, mais uma vez, que bom, né? E essa semana, né, esse desafio aí que a gente está corrigindo, o vencedor, a vencedora do desafio, no caso foi uma vencedora, foi Ana Júlia, então a gente quer parabenizar a Ana Júlia. Vai mais uma imagem dessa aí para a sua coleção. Parabéns, né, por seu empenho, a forma como você sempre participa, dando sua opinião aqui nos nossos desafios. Incentivar também, né, todos os demais alunos a opinarem a respeito do desafio. É muito importante, muito bom para aguçar o nosso raciocínio cada vez mais, tá bom? Mas vamos relembrar que desafio era esse, né? E qual a sua solução. Vamos lá. Pessoal, o desafio também é uma pegadinha de atenção, né? Era uma questão que envolvia muito mais um conhecimento de língua portuguesa, de regras, sinais de pontuação, do que propriamente matemática, né? Claro que, como se trata de que a gente chama de uma pegadinha, muitas vezes somos levados a pensar de uma forma, mas a resposta é um pouco diferente daquilo que a gente imagina. Porém, quem leu com atenção viu que era uma questão bem simplesinha, unicamente de compreensão de sinais de pontuação. Veja só, o desafio dizia o seguinte: descubra o nome da quinta filha. O enunciado era o seguinte: Calendária teve 5 filhas. A primeira chamava-se Janeiro, a segunda chamava-se Fevereiro, a terceira Março, a quarta é Abril. Qual é o nome da quinta? Leia com atenção. Quando ele lê com atenção, né, justamente a leitura, prestando atenção não só na sequência das filhas, na sequência dos meses, e a gente podia pensar que seria, pela lógica, seria janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Só que se você observar na última frase, né, aqui na última informação, qual é o nome da quinta? Aqui não é uma pergunta, porque senão teria aqui uma interrogação. Qual é o nome da quinta? E não está perguntando, está afirmando, né? Que é um ponto final aqui. Então isso aqui é uma afirmação e não uma pergunta. Está dizendo que qual é o nome da quinta. Então a quinta filha chama-se qual, tá bom? O nome dela é qual, ok? Então bem simplesinho aí. Quem percebeu isso com atenção, viu que não precisava quebrar a cabeça com nada, né? Apenas no sinal de pontuação aqui, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento antes da nossa correção das questões. Tem sempre algumas palavras para nos motivar, né? Nos fazer mais inspirados para acompanhar essa correção e incentivar o nosso conhecimento através da correção das atividades. Vamos escutar
a mensagem que temos para hoje. É que tanta gente corre a vida toda em busca do amor ideal, enfim. Sobre isso eu disse: ser diferente, meu povo. Ser diferente é ser raro e ter coragem de ser. É ser único no mundo e às vezes nem perceber que igual só a certeza que todos vamos morrer. Então seja diferente nas simples coisas da vida, que mesmo cansado escolha a estrada mais comprida, que não busque ser perfeito, se aceite do seu jeito e viva com alegria. Se todos fossem normais, exatamente iguais, que graça, que falta você faria? Eu não quero que meus versos soem como um clichê, mas se for para ser igual, que seja igual a você, que não seja só mais um, que não seja tão comum por medo de ser julgado, que no mundo de rancor você possa ser amor para amar e ser amado. Repare que tanta gente no mundo corre em busca do amor. Alguém que seja ideal, aquela altura, aquela cor, aquele extrato bancário, aquele belo salário, a quem ligue para a idade, para a raça, religião, mas quem busca perfeição não busca amor de verdade. O ideal é amar, inclusive o diferente. Afinal, que graça tem amar uma cópia da gente? Procure sem ter critérios, o amor tem seus mistérios, deixa a gente atordoado. Você sai para procurar e ao invés de achar, acaba sendo achado. E quando o amor lhe acha, não tem para onde correr. Finda logo essa besteira de 1000 coisas para escolher. Finda todo preconceito. É como se no seu peito coubesse o mundo inteiro, com todo tipo de gente. E aceita que o diferente é só alguém verdadeiro. Percebe que a estrada é repleta de amor. E você nessa jornada vai sorrir, vai sentir dor, vai errar, vai acertar. Na peleja para encontrar um sentimento real. E uma dica, companheiro: se o amor for verdadeiro, já é o amor ideal. Pois bem, pessoal, fica aí essa mensagem, né? Essa lição. Quando fala de amor, não apenas um sentimento conjugal, né? Entre um casal, mas o amor do relacionamento, o amor familiar, o amor entre amigos, por que não? O amor entre as pessoas, esse próprio amor que o próprio Deus nos coloca, né? Como constando nos primeiros e maiores mandamentos deixados, né? Então que a gente possa procurar e ser para os outros, né, espelho desse sentimento tão importante, né, que é esse sentimento de amor. E há quem diga que o sentimento de amor é quando a gente tem todos os sentimentos bons juntos, num só lugar. Se a gente consegue isso, então estamos demonstrando um amor verdadeiro, né? Então que possa ficar essa mensagem aí e que possamos a cada dia proporcionar esse sentimento e receber também das outras pessoas, tá bom? Vamos lá. A correção de hoje é função quadrática, a quantidade de raízes reais. Como assim a quantidade de raízes reais? Vocês percebem que nessas últimas aulas, a fórmula de Bhaskara está sendo muito utilizada, então ela é extremamente importante, ela é indispensável para que nós possamos compreender, né, esse início de função quadrática, função do segundo grau. A fórmula de Bhaskara ela é utilizada muito na equação do segundo grau. E aqui nós precisamos bastante também. E o que seria a quantidade de raízes reais? Quando a gente desenvolve um cálculo utilizando a fórmula de Bhaskara, eu acredito que vocês lembram que lá dentro daquela raiz, né, tem um momento que tem a raiz, né, dentro da raiz tem b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então tudo aquilo que tem ali dentro é chamado de discriminante. E por que é importante essa parte aí? Quando a gente calcula aquele valor dentro da raiz, né,
aquele valor pode ter três resultados possíveis. Pode dar um valor positivo, pode dar um valor negativo e pode dar zero, né? Então, quando eu calculo ali dentro da raiz, pode dar um número positivo, pode dar um número negativo e pode dar zero. Quando isso acontece, você sabe a quantidade de raízes reais. Como assim? Se ele é um valor positivo dentro da raiz, quando a gente calcula todo aquele valor dentro da raiz, e ele dá um número positivo, que você vai encontrar a raiz depois, ele vai ter dois resultados diferentes no final, tá bom? Dois resultados reais diferentes. Se dá um número zero, o que é que acontece? Se dá zero, os dois resultados que você vai conseguir no final vão dar resultados iguais, idênticos. Então é chamada de raiz dupla, né? É o mesmo resultado no x1 e no x2, ou no x' e x2', como alguns preferem falar. E quando dentro da raiz dá um valor negativo, então nós dizemos que não há resultado real para aquele cálculo. Ou seja, não existe raiz quadrada de número negativo, pelo menos dentro do grupo do conjunto dos números reais, tá bom? Então, o foco principal dessa aula é só determinar isso, tá bom? Principalmente determinar isso. Dentro da raiz, deu positivo, eu já vou continuar o cálculo sabendo que eu vou encontrar dois números diferentes. Se deu zero dentro da raiz, eu vou encontrar o mesmo número, né, nos dois resultados. Raiz dupla, tá certo? x1 e x2 são iguais. E se dá negativo dentro da raiz, eu não continuo o cálculo, porque não há como encontrar a raiz negativa, tá bom? Aí você diz que o resultado é impossível, não existe dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Essencialmente, de uma forma bem objetiva e prática, é isso. É só você identificar. Pode ter duas respostas diferentes, uma resposta repetida nos dois valores, né? A mesma resposta duas vezes, ou não ter resposta se dentro da raiz der negativo, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira questão é mais ou menos para que você diga o que é que significa discriminante. Diz assim, ó, o que se entende por discriminante da fórmula de Bhaskara? Como eu falei para vocês, é aquele valorzinho que vem dentro da raiz, né? Porque não é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Então, aquela parte de cima que está dentro da raiz é o discriminante, né? Aqui, pessoal, aí esse símbolozinho aqui, para quem não lembra, significa delta, né? É um símbolozinho de triângulo, também é conhecido em alguns momentos como variação, mas aqui é o delta, que a gente conhece na fórmula de Bhaskara como delta. É o delta, ou seja, é a parte que está no radicando. Lá dentro da raiz, aquela partezinha que aparece, como eu falei, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aí é o discriminante, tá bom? É muito sobre ele que a gente vai falar nessa correção de hoje, tá certo? Segunda questão. Dependendo do resultado do discriminante, dependendo desse cálculozinho que você faz aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nós temos três possibilidades de quantidade de raízes reais, certo? Diga o número de raízes reais quando? Delta, ou seja, quando isso aqui, o que está dentro da raiz, for maior que zero. Quando é que é maior do que zero? Positivo, como eu falei agora há pouco. Quando o delta, quando esse cálculo aqui, ó, der um número positivo, maior que zero, nós vamos ter duas raízes distintas, ou seja, dois resultados diferentes, tá bom? Dois resultados diferentes. Quando o cálculo der igual a zero, letra B, quando esse cálculo aqui der igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais, ou seja, o x1 vai ser igual, vai ser o mesmo valor do x2, tá bom? Então você diz que é uma raiz dupla, ou seja, os dois resultados são iguais. E quando esse delta for menor que zero, o que é menor que zero? Negativo. Quando o delta, quando esse cálculo aqui, a gente fizer ele der negativo, nós dizemos o seguinte, não possui raízes reais, né? Possui raízes complexas. Isso é um conteúdo que, se vocês forem estudar, vai ser lá para o terceiro ano, tá bom? Então, dentro do conjunto dos números reais, não tem como calcular a raiz de número negativo. Então, é mais ou menos o que a gente tinha explicado de uma forma resumida, né? Esse cálculo aqui, dá maior que zero, dá positivo, dois resultados diferentes. Esse cálculo aqui, dá igual a zero, dois resultados iguais. Esse cálculo aqui, dá negativo, menor que zero, não possui raízes reais, tá bom? Não tem resultado possível dentro do conjunto dos números reais. Aí você para o cálculo, não continua, diz que o resultado é impossível para os reais, tá bom? Agora a gente
avança, né, para a terceira questão. E praticamente essa terceira questão vai fazer com que a gente pratique um exemplo de cada situação dessa. Veja só aqui, na letra A, tá certo? Na letra A diz assim, ó, determine se existirem os zeros das funções a seguir. Se existirem dentro do conjuntos reais, tá bom? Aí veja, ele dá f de x, que é a mesma coisa de y, é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. A gente poderia aqui fazer por soma e produto, né, que é outra forma de fazer. Poderia fazer também por Bhaskara. Como é para a gente dizer esses valores? Nesse caso, é aconselhável a gente fazer por Bhaskara, porque Bhaskara vai mostrar todas as situações. Se vai dar dois resultados diferentes, se vai dar dois resultados iguais, se não vai ter resultado dentro dos reais, que é quando ele for negativo, tá bom? Então, nesse caso aqui, é aconselhável a gente utilizar por Bhaskara mesmo, tá bom? Então, nesse caso, a gente colocou a fórmula de Bhaskara aqui, para lembrar, né? Que ela diz menos b, mais ou menos, tal. Tá toda a fórmula aqui. Primeiro passo é o quê, pessoal? A gente separar os valores dos coeficientes, A, B e C. Quanto é que vale A, quanto é que vale B, quanto é que vale C, né? Então, aqui, como é que a gente determina A? O valor numérico que acompanha a letra ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui na frente, então o A vale 1. B, valor que acompanha a letra, sem estar com expoente, né? Então é o x. Menos 6 é o valor do B. E C é o número que está solto, que não tem letra junto dele. Então C é 9. Então a gente tem A, B e C. Agora, né, com calma, não precisa pressa, porque às vezes a gente pode se atrapalhar em alguma relação de sinal, em alguma substituição. É só substituir A, B e C aqui dentro da fórmula, tá bom? Só substituir para depois ir fazendo o cálculo passo a passo. Mas vamos lá. Menos B. Como o B é menos 6, eu vou colocar menos da regra. Com menos do B, eu coloquei um parênteses para não ficar dois sinais de menos emendado, tá bom? Eu coloquei o parênteses só para ficar organizado. Menos, esse menos é da fórmula, e esse menos 6 é o valor do B, certo? Mais ou menos. Abra a raiz. Isso aqui em cima, pessoal, essa parte aqui, ó, B ao quadrado menos 4AC é o discriminante, é o delta, tá bom? Então vai ficar aqui B ao quadrado, B não é menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado, certo? Menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 9, né? Então 4 vezes 1 vezes 9, tudo bem? E embaixo 2 vezes A, que no caso é 2 vezes 1, certo? Aí eu vou calcular, faço essa relação aqui para ele nesse parênteses, né? Menos e menos dá mais, baixa o 6, repete o mais ou menos e calcula. Quanto é 6 ao quadrado? 36. Menos 6 ao quadrado também vai dar positivo, né? De todo jeito. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 36. Aí eu vou fazer essas duas multiplicações aqui. Antes eu vou fazer a relação de sinais, tá bom? Menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. Então é menos. E eu multiplico agora esses três valores. 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Ficou 36 menos 36. Sobre 2 vezes 1, 2. Tá bom? Vamos continuar. 6 mais ou menos. Quanto é 36 menos 36? 0. Repete o 2. A raiz de 0 é 0 mesmo. Então eu vou fazer agora os dois valores de x, né? x1, x2 ou x', x2', tanto faz. Eu vou fazer um cálculo utilizando esse sinal de mais e vou fazer outro cálculo utilizando o sinal de menos. Tá bom? O que é que acontece? Bora lá. 6 mais 0, 6. Dividido por 2, 3. 6 menos 0, 6 também. Dividido por 2, 3. Os resultados deram iguais. Eu só fiquei sabendo disso quando terminou. Dá para saber, não dá para saber o valor, mas dá para saber que vão ser dois resultados iguais nesse momento aqui, ó. Tá vendo? Quando esse discriminante, quando esse valor que está dentro da raiz aqui for igual a 0, nós vamos ter raiz dupla, ou seja, duas raízes iguais, dois valores iguais, quando esse valor aqui dentro da raiz é 0, tá bom? Então nós temos aqui uma raiz dupla, tudo bem? Vamos avançar para a letra B. Letra B. Na letra B, pessoal, é a mesma coisa, só que a gente vai substituir e vai ver se vai ter duas respostas diferentes, duas respostas iguais, ou vai dar impossível, né? Vamos separar aqui, ó. O A é 1, né? O B é menos 6, certo? E o C é 8. Vamos substituir lá da mesma forma. Menos B, vai ficar menos, entre parênteses, menos 6, mais ou menos. Abra a raiz, B ao quadrado, menos 6 ao quadrado,
menos 4 da fórmula, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 8. Tá bom? E embaixo, 2 vezes A. 2 vezes 1, certo? Relação aqui, para eliminar o parênteses, menos e menos dá mais, o sinal do mais é opcional, você coloca só se quiser. Baixo 6, mais ou menos. Abra a raiz. 6 ao quadrado, 36. Vamos fazer a relação do sinal para poder multiplicar depois. Menos por mais dá menos, menos por mais dá menos, certo? 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 8, 32. Ficou 36 menos 32, tá bom? Sobre 2 vezes 1, 2. Vou baixar o 6, mais ou menos. Raiz de 36 menos 32 dá 4, tá certo? Repete o 2 embaixo. Vamos continuar. 6 mais ou menos. Calculando a raiz de 4, dá 2. Sobre 2. Eu vou fazer um cálculo com 2 positivo, né? E outro cálculo com 2 negativo. Vai ficar um 6 mais 2 dividido por 2 e outro 6 menos 2 dividido por 2, certo? 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Os resultados foram 4 e 2. Duas raízes diferentes. Dava para saber que as raízes eram diferentes antes de chegar ao final. Nesse momento aqui, ó. Quando dentro da raiz fica um número maior que 0, caso positivo, eu já sei que eu vou ter duas raízes distintas. Duas raízes diferentes, ok? É outra situação. E vamos agora para a nossa letra C, né? Na nossa letra C, a gente tem, vamos ver aqui se tem outra situação. Aqui diz assim, pessoal, a mesma coisa. Vamos separar aqui quem é A, B e C, né? O A é 3, que está acompanhando o x ao quadrado. O B é 4, que está acompanhando o x. E o C é o 5, que é o valor que está solto, sem ter letra acompanhando, tá certo? Vamos substituir aqui na fórmula. Diz assim, menos B, né? Menos B, menos, eu vou pedir desculpas a vocês, porque esse 4 aqui é para ficar negativo, tá bom, pessoal? Mas isso aí não vai interferir na análise do resultado, não, tá certo? Mas considerem que é menos aqui, certo? Foi um esquecimento aí de minha parte. Menos com mais daria menos, então é menos 4, tá bom? Mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4, que é da regra, que multiplica a, que é 3, e multiplica c, que é 5, tá bom? Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 3, certo? Aqui menos 4, eu esqueci, mas é menos 4, mais ou menos, raiz de 4 ao quadrado, 16. Vamos fazer a relação de sinal daqui para cá, ó. Menos por mais dá menos, por mais menos, por mais menos, então dá menos, né? Então nós vamos ter aqui, ó, menos, aí eu vou multiplicar, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, sobre 2 vezes 3, 6, certo? 4 mais ou menos raiz de, quanto é que dá 16 menos 60? O número negativo ele é maior, né? O valor absoluto dele é maior, então fica menos e subtrai. 60 menos 16 dá 44. Fica 44 negativo sobre 6. Por que eu não continuei o cálculo? Aquela dica lá, ó. Se dentro da raiz, se aqui o discriminante for negativo, não existe resposta, não existe solução dentro do conjunto dos números reais. Então você não prossegue o cálculo, tá bom? Você pode colocar impossível, não há como, não existe dentro do conjunto dos números reais, tá certo? Então não continue o cálculo. Como eu disse, raiz negativa, discriminante negativo, não tem resposta para esse cálculo, tá bom? Então, dessa maneira aí a gente vai para a nossa última, né? A nossa última parte, que são as questões 4 e 5. Vamos dar uma olhadinha aí, certo? 4. Para que valores reais de m a função f de x, m menos 2x ao quadrado, menos 8x menos 2, não admite zeros reais? Lembrando, pessoal, que essas questões elas são todas formuladas, tiradas dos exemplos trabalhados nos vídeos que vão, né, no vídeo que vai acompanhando a atividade de vocês. Pode olhar que os exemplos que são trabalhados lá, a gente coloca na atividade aqui praticamente quase idênticos, né? Só mudando alguns valores, mas a forma de fazer é a mesma, pode seguir do mesmo jeito. Veja só. Primeiro vamos separar quem é A, B e C, né, pessoal? O A, né, o que acompanha o x ao quadrado. Quem é que está acompanhando x ao quadrado? M menos 2. Então o A é M menos 2.
Quem é o B? 8 negativo, 8 negativo. Quem é o C? 2 negativo, 2 negativo aqui, tá bom? Importante, quando ele não admite R$0. Então, lembrado que tem 3 maneiras de resultados e raízes. Quando a parte que fica o discriminante que a gente fala, né? Que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando ele é maior que zero, quando ele é positivo, ele vai ter 2 resultados. Então, ele admite 2 raízes reais diferentes. Quando o discriminante é igual a zero, ele vai ter 2 raízes reais iguais, que é a raiz dupla. E quando ele é negativo, ele não tem raízes reais. Então, é o que ele está dizendo aqui, ó, não admite raízes reais, ou seja, não vai ter raízes reais. Quando é que ele não tem raízes reais? Quando ele é negativo, quando ele é menor que zero. Então, a gente vai montar esse cálculo aqui, lá no discriminante, colocando menor que zero. Por que menor que zero? Porque não admite raízes reais, zeros reais. Não tem resposta dentro dos reais. Então, isso acontece quando é menor que zero, ou seja, quando é negativo, tá bom? Então, nós vamos substituir aqui, lá dentro do discriminante, o que é o discriminante? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A gente já separou A, B e C, então vamos lá. B ao quadrado, quem é B ao quadrado? Menos 8. Menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes A, quem é A? M menos 2. Eu coloquei entre parênteses porque tinha 2 elementos, certo? O termo tem 2 elementos. Que multiplica C, quem é C? Menos 2. Coloquei entre parênteses também para ficar mais organizado, tá bom? Menor que zero, porque não é para dar negativo, não é isso? Então, bora lá. 8 ao quadrado, 64. Mais, aí vamos multiplicar aqui, pessoal. Primeiro multiplico 4, né, pelo M. Ou se você pode fazer assim também, né, como ele sugeriu aqui para nós. Aqui a gente multiplica o 4 pelo M, pelo 2 negativo. E a gente pode multiplicar depois o 4 pelo 2 negativo e depois o 2 negativo de novo, certo? Bora lá, primeira relação do sinal. Menos e mais, menos, com menos, mais. 4 vezes MM, vezes 2, 8M, tá bom? Agora, a mesma coisa, usando esse 2 negativo aqui. Menos com menos, mais, né? Mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, certo? Tudo isso menor que zero. Agora vamos organizar como se fosse uma equação. É uma inequação, mas o raciocínio de organização é a mesma coisa da inequação, tá bom? Então, o 8M já está do lado esquerdo, eu vou deixar. Menor que. O que é que acontece? 64 e 16 dá 48 positivo, né? Só que ele vai ser transferido para o outro lado. Então, ele vai passar 48 negativo, tá bom? M, repete o sinal do menor que. Aí eu faço mais por menos, menos. 48 dividido por 16. Perdão. 48 dividido por 8. 48 dividido por 8 dá 6. M é menor que 6 negativo. Tá bom? M é menor que 6 negativo. Observação. Todos os valores servem, pois sendo menor que 6 negativo, também já são menores do que zero. Né? Não é para ser menor que zero o valor? Né? Para ser menor que zero, e aqui está dando menor que 6, qualquer valor menor que 6 é também menor que zero. Tá bom? Só uma observaçãozinha. Quinta questão, praticamente a mesma coisa. Para que valores de k, no caso que era m, aqui é k, mas é o mesmo sentido, a função f de x, que é y, é igual a kx ao quadrado menos 10x mais 1. Admite zeros reais e diferentes. Né? Como é que admite zeros reais e diferentes? Admite 2 raízes diferentes. Quando é que isso acontece? Quando ele é maior do que zero. Né? Ele vai admitir 2 respostas diferentes quando ele é maior que zero. Então o raciocínio é o mesmo, só que ao invés de menor que zero, a gente vai colocar maior que zero, porque as raízes são diferentes, né? Tá bom? Vamos separar logo quem é A, B e C aqui, né? A é o K, que está acompanhando o x ao quadrado. B é o menos 10, que está acompanhando o x. E C é um positivo, tá bom? Vamos substituir aqui naquela parte do discriminante, viu? Que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B aqui não é menos 10, então vai ficar menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A não é K, vezes C, que é 1. Tudo isso é menor que zero. Maior, perdão. Tudo isso é maior que zero, porque admite raízes reais diferentes, certo? 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes K vezes 1 dá 4K. Maior que zero. Menos 4K continua.
maior que. Esse 100 é positivo, é transferido para o outro lado negativo. Atenção aqui, pessoal, um detalhe. Quando você está fazendo uma inequação e no finalzinho, do lado da letra, fica negativo, você tem que mudar a abertura do símbolo, viu? Se ele for maior que, você bota a abertura para o outro lado, vai ficar menor que. Se ele for menor que, você muda e fica maior que, certo? Só faz essa mudança da abertura do símbolo quando do lado da letra ficar negativo. Aqui a gente não mudou porque a letra estava positiva, tá vendo? Mas aqui a letra está negativa. Então tem que mudar a abertura, tá bom? Então a abertura que era maior que ficou menor que agora. Faz a relação normal, menos e menos é mais, 100 dividido por 4, 25. K menor que 25. Observação, servem valores que sejam maiores que zero, como no começo a gente colocou maiores que zero, mas que tem que ser menor que 25. Então do 1 até o 24 serve, né? Dá certo para você substituir aqui. Menor que zero não pode, porque ó, maior que, aqui tem que ser maior que zero, está dizendo no começo, e ao mesmo tempo tem que ser menor do que 25, que é como a gente analisou no finalzinho da resolução. Tá bom? Então, essas foram as questões, né, que a gente está fechando com a correção e vamos deixar o nosso desafio. O desafio é o seguinte: você tem uma caixa vazia feita de madeira pesando 2 kg. Para que a caixa passe a pesar menos de 2 kg, você a enche de quê? Tá bom? Facinho, não é bem objetivo. Vocês entenderam, com certeza, não foi? Pronto, pessoal, é simples, hein? Você analisar que tem essa caixa, tem o peso dela, né? E na verdade a massa está dizendo aí quanto é que ela pesa. Você vai encher ela de alguma coisa e quando você encher ela de alguma coisa, ela vai ficar mais leve, mais maneira. É para você dizer de que é que você vai encher essa caixa. Tá bom? Então, qualquer dúvida estou à disposição, tá certo? Bate na mesma tecla, vamos assistir a correção. A gente tem que assistir para tirar as dúvidas e compreender o assunto que está sendo trabalhado. Tá certo? Um abração a todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!